Reflexão do Evangelho por Padre Tomás Ruges, do CEPI Paraná. Este texto que vamos refletir manifesta claramente o ambiente pastoril da Palestina no tempo de Jesus. Os versículos estão carregados de imagens tiradas da vida dos pastores, imagens rurais que talvez sejam difíceis de ser bem compreendidas no ambiente urbano de hoje. A manifestação básica permanece clara e de valor perene. O Evangelho sobre João, capítulo 10, versículo de 1 a 10. As ovelhas conhecem minha voz. Em verdade vos digo, quem não entra pela porta no redil onde estão as ovelhas, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas escutam a sua voz, ele chama cada um pelo nome e as leva para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, ele caminha à sua frente e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Ao estranho, porém, não o seguem, mas fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Jesus disse então: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não o escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar e sair e encontrará pastagem. O ladrão vem só para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Podemos dividir o texto em duas partes, o versículo de 1 a 5 e o versículo de 6 ao 10. Na primeira parte, alguns exegetas acham duas metáforas separadas nos versículos 1 a 5. Os primeiros 3 versículos fazem contraste entre duas maneiras de se aproximar das ovelhas. Quem não entra pela porta é maléfico. Os versículos 3b ao 5 têm como enfoque o relacionamento entre as ovelhas e o pastor. Elas só respondem à voz do seu verdadeiro pastor. No contexto do Evangelho, fica claro que aqui se contém uma advertência contra o perigo de responder aos ensinamentos dos fariseus, que a narrativa apresenta como falsos mestres. Convém lembrar que essa crítica aos fariseus, mais do que refletir o tempo de Jesus, espelha a polêmica entre as comunidades joaninas e eles nos anos 80 e 90. Podemos atualizar essa advertência para os dias de hoje. Como lá, também nos nossos dias, não faltam exploradores da fé popular para o seu próprio benefício. É claro que também aqui temos ecos do capítulo 34 de Ezequiel, que criticava duramente os líderes do povo antigo Israel.
como maus pastores, que se engordavam à custa do povo. Assim, as ovelhas estavam dispersas como ovelhas sem pastor, conforme Ezequiel 34, do 1 ao 10. Naquele capítulo, Javé promete que vai reunir as suas ovelhas dispersas e conduzi-las a boas pastagens, conforme 34, 11 a 16. O texto de hoje faz compreender que Jesus é o instrumento dessa missão de Javé, retratada em Ezequiel, pois é ele o verdadeiro pastor. O texto faz compreender que Jesus é o instrumento desta missão de Javé, retratada em Ezequiel, pois é ele o verdadeiro bom pastor. A segunda parte de João, do 7 ao 10, usa as metáforas da porta e do bom pastor. Jesus é a porta do aprisco e também o bom pastor. João insiste que Jesus é a fonte da salvação. Os que vieram antes dele, provavelmente uma referência aos mestres judaicos e às suas tradições, são rejeitados. É Jesus que veio para que todos tivessem a vida plena. Aqui é necessário insistir que a missão de Jesus era trazer a vida para todos, não para alguns, e a vida plena, não uma suposta vida espiritual. Vida plena em abundância exige tanto os bens materiais necessários para uma vida digna como os bens espirituais. O mundo de hoje, movido pelo consumismo e materialismo, limita a realização humana ao ter. Por outro lado, uma religiosidade alienada, muito comum hoje em todas as igrejas e denominações, faz com que as pessoas cristãs se omitam, restringindo a vida em abundância para depois da morte. O segmento do bom pastor nos coloca em choque com a sociedade vigente, excludente e com a religião alienante. O texto impede que nós nos refugiemos em uma interpretação espiritualista, oferecendo uma vida plena após a morte, pois o reino de Deus que Jesus anuncia já está no meio de nós, conforme Marcos, capítulo 1, do 14 ao 15. Na esperança de que a sua realização plena acontece no além. O versículo 11 nos manifesta o preço a ser pago por ser bom pastor. Jesus afirma que o bom pastor se despoja da própria vida por suas ovelhas. Enquanto o mercenário sacrifica suas ovelhas ao seu interesse, o bom pastor entrega sua vida até a morte para que os outros vivam. As imagens do texto são por demais conhecidas. São do conhecimento comum as imagens mostrando Jesus como bom pastor. Cumpre assumir a continuidade da sua missão, entregando a nossa vida na luta diária para a criação de uma sociedade mais justa e humana, portanto, divina. Somente assim seremos fiéis àquele que veio para que todas as pessoas tenham vida e a tenham em abundância. Por isso, a fé exige participação social, como o engajamento nas lutas contra a destruição dos direitos trabalhistas e previdenciários, por vida plena para todas as pessoas. Padre Tomás Pugues, Cebi, Paraná.